Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, igreja. É uma honra, uma alegria muito grande estar com vocês aqui nessa noite. E agora eu posso entender o porquê, de tanta expectativa no meu coração em poder estar hoje aqui. É porque no mundo do Espírito isso já estava alinhado desde o dia 28 de março do ano passado, Então é muito tempo em ebulição, mas eu creio que hoje nós vamos transbordar em nome de Jesus. Deus abençoe pastor Alexandre, pastora Priscila. É uma honra estar aqui, eu quero render graças ao Senhor por essa oportunidade. Você tem noção do tamanho do privilégio que nós temos de estarmos juntos aqui nessa noite? Meu Deus, a gente nunca, aprendeu a dar tanto valor para momentos que outrora as pessoas achavam comuns, Hoje a gente entende o tamanho do privilégio e da oportunidade que nós estamos tendo de livremente podermos adorar o Senhor e bendizê-lo nessa noite. Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Eu vou pedir, se for possível, para a gente manter as luzes exatamente como estavam antes da gente começar a ministrar e durante a ministração, se for possível, para poder favorecer também a galera que está aí atrás. Abra comigo a sua Bíblia no segundo livro dos Reis. Deixa ela aberta aí para a gente fazer essa leitura logo. Mas ainda antes da leitura da palavra de Deus, eu gostaria de anunciar para vocês aqui alguns materiais que eu julgo ser importantes por dois motivos. Primeiro, porque no caso do livro nós estamos falando de conhecimento, Conhecimento, ele não pode ser roubado, mas pode ser compartilhado. É um tesouro ter conhecimento, E acerca dos materiais do vestuário que a gente investe no ministério, em razão de serem do reino de Deus, Todas as vezes que você adquirir qualquer um dos nossos produtos, você está entrando com a gente dentro do campo missionário e fazendo a diferença em algumas regiões, tá bom? Hoje eu trago aqui para vocês os segredos das mulheres de influência. É uma idealização da pastora Thalita Pereira. Quem já ouviu falar da pastora Thalita aí, diga, oxi! Maravilha, a pastora Thalita. Ela teve essa ideia e reuniu 20 mulheres nessa primeira edição para que cada uma pudesse compartilhar uma experiência pessoal de vida ou algo que se tornou indispensável na vocação de uma das mulheres que ela julgou serem aquelas que mais tinham perfil de influência. E o que é bacana é que não foi só no trânsito cristão apenas, mas analisando também a área da saúde, da psicanálise, e aí ela foi pensando algumas mulheres de acordo com a vontade de Deus. Então você vai ter aqui um capítulo para você poder degustar em áreas específicas para produzir transformação na sua vida. Eu fiquei com um versículo, com um capítulo 20, que é o capítulo que eu abordei sobre o meu encontro com a graça de Deus. Eu demorei muito, apesar de já servir a Deus há muito tempo, a ter uma experiência de entendimento real com a graça de Deus. Eu conhecia a graça de Deus no campo da teoria, da prática, eu ainda não havia tido uma experiência real, Eu era muito religiosa e eu acreditava que só o método da santificação, ele me dava condições de exercer a minha vocação. Eu tinha isso comigo, eu achava que eu tinha que me santificar. E na verdade eu demorei a descobrir que na verdade eu não fazia isso por gratidão, mas eu fazia isso na tentativa de justificar o injustificável. O que é, Camila? A graça. Era uma forma de tentar compensar aquilo que eu recebia. Uma vez que o que eu recebia estava tão além da minha capacidade de ser, que eu achava que a única forma era me santificar ao extremo. E eu acabei vivendo um tipo de vida que começou a me roubar até a minha saúde. Eu tinha que me santificar o tempo todo, e era jejum o tempo todo, e era leitura o tempo todo. E eu comecei a distinguir o nível das pessoas que eu poderia me assentar. E aí eu já entrava e saía rapidamente, porque eu não podia saber o que as pessoas estavam inseridas, de que forma aquilo ia poder me contaminar, e foi virando uma neurose espiritual que eu demorei a identificar. Porém, o Espírito Santo de Deus não deixa a nossa mente ficar cauterizada, E aí eu tive um encontro com a graça. Quando eu comecei a perder um pouco da minha saúde, por viver um ritmo frenético na condição de ser humano, querendo me tornar totalmente espiritual, 24 horas por dia, o tempo todo. E aí a saúde foi esvaindo, porque o seu corpo não suporta. Deus não te fez para ser sobrenatural, Deus te fez para ser humano. E a gente tem muita dificuldade, porque a nossa humanidade salta aos nossos olhos só para falar das nossas fraquezas, para falar das nossas vulnerabilidades. Mas na verdade é esse tipo de coisa que nos aproxima do altar de Deus. E há
até que eu encontrasse, eu sofri um pouco. E aí eu abordo isso de maneira um tanto quanto biográfica, mas principalmente instrutiva, para que você também possa identificar esse caminho. Hoje, por exemplo, eu digo para as pessoas, o método de santificação não mudou. O que mudou foi a motivação. Nela hoje é a saúde. Por quê? Porque hoje eu não me santifico para justificar a graça, porque isso é impossível. A graça não se justifica com atitude nenhuma, ela é favor e merecível. Então você não compensa a graça. Mas hoje eu continuo me santificando, porém com a motivação correta, não para justificá-la, mas para agradecê-la. E aí a motivação é muito mais saudável. Eu trouxe esses dois aqui só para dar um exemplo para vocês, que é uma coisa que eu faço. O pessoal lá em casa às vezes briga comigo, o pessoal me instrui às vezes no caminho e diz: ai Camila, assim não dá, você demora muito. Mas é porque eu não sei só autografar. Eu acabo fazendo uma dedicatória profética especial e aleatória. E aí eu acabo pegando 1, 2 caixas do livro, tiro aí umas 2 horas por dia, e ali eu debruço a próprio punho a fim de dedicar algumas palavras que na minha fé eu acredito que a pessoa vai pegar. E na hora que eu estou escrevendo eu não sei para quem é, mas Deus sabe e Ele faz a pessoa pegar. Isso é a minha fé, tá bom? Então eu sempre separo uma quantidade específica, e hoje a gente separou o equivalente aí a 2 caixas quase, aonde eu faço uma dedicação aleatória, porém altamente profética. Hoje, por exemplo, eu trouxe aqui uma na minha mão. Por que, Camila, você não só assina? Porque eu acho que a minha assinatura, meu irmão, e R$15 no McLanche Feliz dá no mesmo. Agora a dedicatória não, pode te acertar igual uma flecha acerta um alvo, né? E aí eu faço aqui, mas com o coração sincero. Hoje, por exemplo, eu fiz uma aqui escrita assim: seja forte e corajosa. Essa é a sua essência em Deus. Se você não está se sentindo assim agora, chegue mais perto dele, você se sentirá cada vez mais forte, pois essa é quem você é realmente. É como Deus te fez para si. Um beijo, corajosa, te amo em Cristo. Sua amiga pastora Camila. Influencie positivamente. Agora tem socão também, de vez em quando eu dou na boca do estômago. Ó, se você tem Deus, é sério, você já tem tudo. Você só precisa de um tempo de oração e uma boa xícara de café. E se não gosta de café, bebe de novo, porque você tomou errado. Vai dar tudo certo, esperança sempre. Sua fé em Deus é a vitória que vence o mundo. Um beijo, pastora Camila. E assim vai indo, assim vai indo. Tem uma que eu escrevo assim: olha, quando Deus te fizer uma promessa, acredita. E aí eu rasgo no ar e boto assim: sim, eu estou gritando na sua cabeça. Então eu procuro ser espontânea, tá bom? Isso aqui é pra gente contribuir com a causa missionária, especificamente nos últimos 2 anos e 3 meses dentro do Brasil, tá bom? Quando você adquire qualquer uma dessas peças, você entra com a gente na obra missionária, tá? Tem hoje aqui o queridinho delas, o vestido do leão. Vocês já sabem qual é a temática dele, né, gente? Botou um tênisinho, derruba 10 anos em qualquer idade, tá bom? Coloca aí o do leão pra mim, obrigada. E tem a bata, que ela é toda trabalhada no strass, na viscolaicra. Ela é muito boa, pensa num material bacana. Inclusive o fornecedor tá aí, se tiver algum defeito, fala comigo ainda hoje. Tô brincando, Fábio, te amo. Tá aqui, ó, num estilo de cores que todo mundo ama, preto e cinza. Por quê, Camila? Porque eu descobri que no mundo da moda isso chama block color, que é o quê? A capacidade de harmonizar com qualquer cor. Então é pra quem? Não sabe combinar roupa, dá de presente, não precisa nem falar por quê. Você já sabe que vai dar certo, ajuda, amiga. E pra macharada, tem macho alfa aí? Diga eu! Ajuda os teus servos, Senhor. Tem macho alfa aí? Diga eu aqui! Agora senti firmeza. Tá aqui a camiseta do leão, a long, mas ela é tão bacana que a mulherada também, quando coloca leg, coloca ela, porque ela deixa confortável, comprida, decente, mas foi feita pensando nos homens. Camila, meu leão não tá aqui, leva pra ele. Camila, meu leão tá tão devagar, joga em cima dele ainda hoje que ele vai rugir essa noite, né? E o boné, tá aí o boné, cabeça pra cima, material top do meu esposo. As pessoas não sabem porque a maioria delas só me vê no púlpito, mas boné é uma coisa que eu carrego pra vida, porque eu particularmente gosto muito de boné. E aí a gente idealizou essa marca, vocês desejando adquirir, vai estar tudo lá no hall de saída. Você sabe onde é o hall de saída? O mesmo de entrada, só que no final do culto muda. Se torna de saída, tá bom? Glória a Deus. Segundo livro dos Reis de Israel, capítulo de número 4. Oh, aleluia. E pode ficar tranquilo que minha mãe tem um tubo enorme de álcool aerosol, que ela purifica até o ar quando chega perto dela. Então vocês podem ficar tranquilos, viu? Segundo livro dos Reis de Israel, capítulo de número 4, a partir do verso 8 em diante. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim o texto sagrado: certo dia Eliseu foi a Sunem, onde havia uma mulher rica que o reteve para comer. Daí todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Disse ela a seu marido: vejo que este que sempre passa por nós é um santo homem de Deus.
Façamos-lhe um pequeno quarto no terraço e ali ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. E quando ele vier a nós, para ali se recolherá. Certo dia chegou Eliseu, recolheu-se àquele quarto e se deitou. E disse ele a seu moço Geazi: chama a sunamita. E chamando a ele, ela se apresentou perante o profeta. E disse Eliseu a Geazi: diga-lhe assim: tu tens nos tratado com todo zelo, diga agora o que se há de fazer por ti. Haverá alguma coisa que se fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? E ela respondeu: eu habito no meio do meu povo. Então disse o profeta: o que se há de fazer por ela? E Geazi disse: ora, ela não tem filho e o seu marido já é avançado em idade. Então Eliseu disse: chama aqui. E chamando a ele, ela se pôs à porta. E disse Eliseu: por este tempo, daqui a 1 ano, tu abraçarás a um filho. E respondeu ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Mas a mulher concebeu e deu à luz a um filho no tempo determinado, no ano seguinte, como Eliseu lhe dissera. Porém, tendo crescido o menino, certo dia saiu a ter com seu pai, que estava com os segadores no campo. E disse a seu pai: ai, a minha cabeça! Ai, a minha cabeça! E o pai dele disse a um moço: leva-o à sua mãe. E ele o tomou e o levou à sua mãe. E o menino esteve sobre os joelhos dela até o meio-dia. E então o menino morreu. Subiu ela e deitou-o sobre a cama do homem de Deus, e fechou a porta e saiu. Chamou a seu marido e disse: manda-me um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. E perguntou ele para ela: por que tu vais a ele hoje? Não é lua nova nem sábado. E ela disse: tudo vai bem. Então ela albardou a jumenta e disse ao moço: guia, anda e não para no teu caminhar, senão somente quando eu te disser. E você diga amém por essa palavra. Glória a Deus. Eu gosto de ler tudo para a gente já começar todo mundo contextualizado dentro do que está acontecendo. Eliseu, você sabe, um profeta discipulado, mentoreado pelo maior profeta do Antigo Testamento nos dias de Elias. Não havia absolutamente ninguém que se comparasse a Elias nos seus dias. É tão impressionante o poder do pioneirismo, né? De você ser o primeiro a começar algo que ainda não foi feito, que mesmo Eliseu, recebendo sobre si virtude dobrada do espírito que repousava sobre a vida de Elias, ainda assim, Elias ainda é lembrado como um homem incomparável, mesmo depois de Eliseu provar quantitativamente capacidade dobrada em cima daquilo que Elias era capaz de fazer. Todavia é fato, ninguém nos dias de Eliseu, assim como nos dias de Elias, se comparou a Eliseu. Ele superou inclusive Elias na quantidade de feitos prodigiosos e de realizações extraordinárias. E agora, de tanto fazer esse trajeto geográfico em direção ao Carmelo, territorialmente isso obrigava ele, ou era costume, a passar pelas terras de Sunem ao chegar no Carmelo. E numa dessas ocasiões, essa mulher sunamita, qual o texto aponta como uma mulher muito generosa, diga aí comigo, generosa. Ela é extremamente generosa, e eu não queria que você associasse isso à riqueza dela, porque uma coisa é ser rico, outra coisa é ser generoso. Não significa que todo rico é generoso, e nem que todo generoso, para ser generoso, tem que ser rico. Pelo contrário, todas as vezes que eu menciono isso, eu gosto de deixar claro que as ofertas mais significativas que eu já recebi na minha vida, ela não veio de gente que me dava do que sobrava, ela veio de gente que me dava daquilo que estava disposto a dividir comigo, a compartilhar comigo. Então, generosidade não tem a ver com quanto eu tenho, tem a ver somente com quem eu sou, né? Então o texto diz que ela era generosa, ela era muito generosa, e isso fazia ela ser uma mulher do povo, ela servia a sua comunidade local. Essa mulher, ela poderia ser uma das tipologias mais exatas de uma igreja iniciante, né? E ela serve a sua comunidade, serve as pessoas. O problema é que ela também acaba escondendo um trauma, ela carrega um trauma. Dentro do contexto cultural daquela época, uma mulher que não podia gerar, uma mulher que não podia ter filhos, era uma mulher extremamente não funcional, por mais que servisse a comunidade. A única forma dentro da cultura judaizante para o sexo feminino de você conseguir perpetuar o seu nome e viver a plenitude na sua casa é perpetuando a hereditariedade do seu sangue. Se uma mulher não tivesse filhos, ela não seria lembrada e nem mencionada. Então veja bem,
Se até os dias de hoje, quando uma mulher, mesmo vivendo numa cultura extremamente moderna e contemporânea, onde a mulher ela pode se realizar em inúmeras áreas, ela já se sente um tanto quanto diferente em relação às outras pessoas, isso na cultura de hoje. Agora você imagina uma mulher cuja cultura te impele, ou você é isso ou você não é nada. Então isso levava ela a ter um tipo de vida difícil com relação às suas emoções. Qualquer mulher, dentro da cultura que ela vivia, dentro do tempo que ela vivia, tinha a expectativa de um dia ser mãe. Até porque não ser mãe gerava uma série de problemas, se não emocionais, se não psicológicos, problemas literalmente territoriais. Então, óbvio que ela tinha desejo de ser mãe, óbvio que ela desejava ser mãe, sobretudo porque o texto, em uma das raríssimas exceções, porque você praticamente nunca encontra na Bíblia a demonstração de que é o homem que não pode dar filhos, mas sempre encontra a colocação de que a mulher não pode gerar. Então essa é uma das raras exceções onde fica claro que o problema não é dela, mas o problema é que o marido dela já é avançado em idade, promovendo assim um terreno de esterilidade que não pode dar filhos a ela. Então veja bem, é ainda mais complicado quando você sabe que pode ser, mas por ser fiel ao que tem, não pode conceber. Então isso deixa a coisa para ela ainda mais complicada. É óbvio que ela desejaria ter um filho, mas é óbvio também que por uma questão de fidelidade e lealdade ela não tinha. Mas Deus é tão bom, né? O princípio ele tem poder de corrigir todas as coisas. É por isso que eu sempre oriento as pessoas e eu digo, não quebre nenhum princípio, nenhum. Por quê? Porque Deus honra os princípios para cumprir promessa. Se você for fiel aos princípios, Deus será fiel às promessas. Oh, aleluia! Imagine uma mulher fiel, imagine uma mulher leal, imagine uma mulher que honra os princípios a despeito do desejo do ter. É essa mulher aqui, é uma mulher fiel. A vida dela vai seguindo e um dia ela impele o profeta Eliseu a entrar em sua casa. Ele entra em sua casa e ela serve-o muito bem, como serve a muitos outros que entram. Agora você percebe a revelação do trauma na forma do trato com Eliseu. Apesar de tratá-lo muito bem, ela trata ele não como alguém na condição de profeta. Ela trata ele como um homem que precisa de cuidados e que deseja servir. Presta atenção. Ela trata ele na mesma condição de igualdade que ela trataria outras pessoas que já recebeu em sua casa. Isso não é feio, absolutamente, não é feio. Pelo contrário, a honra dela é tão elevada que ela não precisa fazer distinção entre quem ela trata. Porque honra não tem a ver apenas com o honrado, mas tem a ver com quem deseja honrar. Quando você é alguém honrado, você não distingue tão separadamente a honra. É tipo assim, olha, eu particularmente gosto de tratar todo mundo muito bem, porque eu não sei com quem eu estou tratando. E isso é muito bom porque disciplina o teu comportamento com as pessoas. Então se a pessoa é grande ou se é pequena, isso não vai caber nem a mim nem a você, porque o seu tratamento de honra é a todos. Isso facilita muitas coisas, isso evita muitos problemas. Então não é que isso seja um problema, só que a maneira como ela recebe o profeta Eliseu em sua casa fala mais dela do que de Eliseu. Fala muito mais dela do que de Eliseu. Agora, aonde você percebe o trauma? O fato de que apesar dela tratar todo mundo muito bem, Eliseu não se compara a absolutamente ninguém. Sua fama já percorria todos os lugares e territórios de Israel. Eliseu era um homem extremamente conhecido por causa da virtude do seu poder e da sua unção. Então de fato e de verdade ele era incomum. Para uma pessoa que sabe o poder profético que há na vida de Eliseu, não tem como você receber ele usando a mesma régua que você utiliza para todos. Mas por que ela utiliza essa régua? Porque a única coisa que coloca Eliseu em ascensão a todos os outros é a sua virtude profética. E é justamente esta virtude profética que ela não deseja se relacionar. Ele tem cara de profeta, jeito de profeta, voz de profeta, roupa de profeta, tá tudo na Bíblia. Bordão de profeta, moço de profeta e a capa do profeta Elias sobre ele. Mas ela não quer se relacionar com o ministério profético dele. E sendo israelita, isso é incomum. Se ela fosse cananeia, se ela fosse dos caldeus, enfim, se ela transitasse em qualquer outra cultura, isso poderia ser compreensível, mas não em Israel, porque Israel é terra de profeta. Só que o texto também diz que ela já recebeu muita gente em casa. E aí ela começa a revelar aqui o trauma dela. Quando, Camila? Quando o tempo todo, mesmo sabendo quem ele é e o que ele pode, ela não se relaciona com aquilo que ele pode fazer.
O tempo vai passando, ela constrange ele a entrar, a comer dentro de sua casa. Ela impele ele a essa realidade. Ele começa a ficar dentro da casa dela. Todas as vezes que passa lá, agora ele é um hóspede que não precisa de convite para entrar. Eles fazem uma aliança fraterna com toda a família. Geazi também goza dessas bênçãos. E um dia, constrangido de ser tão abençoado. E por que constrangido? Porque quem está acostumado a usar-se daquilo que Deus deu para favorecer outras pessoas, e de repente tem esse fluxo travado, se sente culpado de receber o que recebe.